And the Oscar goes to Joaquin Phoenix, Joker. This is the first Oscar and fourth nomination for Joaquin Phoenix. Hi. Stop. Hi. Ok, tava bem óbvio que o Joaquin ia ganhar esse Oscar. Na verdade, eu comecei a escrever esse vídeo antes da cerimônia e tinha todo um trecho sobre como o Oscar é só um reflexo da popularidade e não do melhor trabalho feito no ano. Só que aí, aconteceu isso. Win Best Picture. Levando em consideração que ano passado Bohemian Rhapsody estava levando premiações importantes e que esse é o primeiro filme da história em língua estrangeira a ganhar o prêmio principal, foi uma surpresa muito boa. E eu definitivamente vou escrever sobre Parasita em breve porque eu fiquei fascinado pelo filme, mas este vídeo é sobre o Joaquin Phoenix, que inclusive num momento bem característico entregou um discurso muito importante sobre o direito dos animais e extração de recursos naturais. E tem o Coringa, né? Na época que o filme saiu e tava toda aquela discussão gigante, muita gente me perguntou no Twitter o que eu tinha achado do filme e eu simplesmente não tinha assistido. Eu tava numa época que não tinha força que me levasse até o cinema pra ver filme nenhum, então eu só assisti ele bem recentemente. E é muito confuso como esse filme realmente é um pastiche de Martin Scorsese, especificamente de O Rei da Comédia e Taxi Driver. I really wanna. I got some bad ideas in my head. You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. Your warmest welcome to the newest king of comedy, Rupert Pupkin. Good evening, ladies and gentlemen. Go ahead. What's your name? Hi, Murray. Arthur. Arthur. My name's Arthur. I don't know what it is. Isn't that so, everybody? Isn't that so? Hey, that's the truth. I'll tell you, it's amazing. It's amazing. You look wonderful. And yeah, I know. You look wonderful too, Jerry. I wasn't leaving you out. Right? Yeah. See you, Ethan. You're looking great. Thank you very much. You're looking good yourself. Can't complain. Também teve toda essa comoção pra meio que tentar desassociar esse filme da esfera dos filmes de quadrinhos, como se isso fosse magicamente dar uma aura de um filme melhor. E realmente é um filme que não é ruim, mas também definitivamente não era pra estar concorrendo a melhor filme de jeito nenhum. A melhor coisa do filme é de longe a atuação do Joaquin Phoenix, que colaborou muito com Todd Phillips pra construir esse filme que foi extremamente pretensioso, mas o problema, pelo menos pra mim, é que tem muita coisa mais interessante pra falar sobre o Joaquin Phoenix. E é exatamente isso que eu vou fazer. Primeiramente, toda a dinâmica dele com talk shows. Tell me more. Durante essa promoção de Coringa, tava bem claro que ele simplesmente não tava afim de fazer tudo isso. E por mais que eu acho que seja só ele sem saco mesmo, não era o caso em 2010. Eu sei que uma parte do meu público é mais jovem e não vai se lembrar de quando em 2010 as pessoas começaram a se perguntar seriamente se o Joaquin Phoenix tinha simplesmente enlouquecido, anunciando que ia se aposentar de atuar e focar na carreira de rapper, com uma entrevista muito estranha no David Letterman. No fim, o que estava acontecendo é que ele estava fazendo um documentário com Casey Affleck, interpretando uma versão extrapoladamente fictícia dele mesmo, tendo como tema principal do projeto a cultura dos reality shows americanos da época. A entrevista, portanto, fazia parte da performance dele. Só que, passado esse projeto, ele se envolveu no que é pra mim o melhor filme e a melhor performance da carreira dele. O Mestre é um filme do Paul Thomas Anderson e, como sempre, é uma aula de cinema. O protagonista, Freddie Quell, é um soldado da Marinha Americana que volta da guerra e não se encaixa em lugar nenhum. É viciado em bebida e sexo e, numa sucessão de inconsequências, vai parar no barco de ninguém menos do que L. Ron Hubbard, o criador da Cientologia. E o que é Cientologia, você me pergunta? É uma espécie de igreja/culto que foi criada por um escritor de ficção científica usando princípios de hipnose e psicoterapia,
mas envolvendo com uma história absurda sobre alienígenas que estão em guerra há trilhões de anos, um líder maligno da galáxia que jogou seus prisioneiros em vulcões na Terra e as almas atormentadas desses seres encarnando nos primeiros seres humanos, tornando-nos assim reencarnações dessas mesmas almas, o que seria a raiz de todos os problemas emocionais como depressão, angústia e ansiedade. A cientologia realmente crê nisso. O episódio Preso no Armário da 9ª temporada de South Park, na verdade explora maravilhosamente bem o quão charlatanismo tudo isso é, uma vez que para saber sobre essas verdades primordiais é preciso ter um ranking alto na igreja, ou seja, dar muito dinheiro para eles, ou no caso do Tom Cruise, por exemplo, oferecer uma exposição para a mesma. O que o Paul Thomas Anderson faz é usar esse cenário para desenvolver os conflitos e os temas do filme. Como é característico, os primeiros 15 minutos são apenas de exposição bem executada. Exposição é o nome que se dá para quando você mostra o estado de espírito ou as coisas que aconteceram com os personagens. Um exemplo que acontece muito frequente é quando os personagens simplesmente falam um pro outro o que o roteirista quer que a audiência saiba. I haven't felt you this tense since we fell into that nest of gumdogs. You fell into that nightmare, Master, and I rescued you, remember? Oh. You're sweating. Relax. Take a deep breath. I haven't seen her in 10 years, Master. Nos primeiros minutos do Mestre, no entanto, nós vemos o Fred na praia, isolado, com a postura arqueada, com a sua compulsão sexual. Depois vemos o comportamento errático e nós sabemos exatamente quem é o protagonista, sem precisar que ninguém nos diga. O tema do filme é a vontade de pertencer inerente ao ser humano e, do outro lado, a vontade de alguns de explorar essa fraqueza em benefício próprio. O filme não te dá nenhuma aula sobre a cientologia. Na verdade, se eu já não tivesse esse conhecimento prévio, acho que eu ficaria meio perdido, inclusive. Mas eu vejo isso como um mérito, porque em nenhum momento o filme te subestima. A cena mais icônica do filme é a do questionário, sem dúvidas. Isso faz parte do processo de teste de personalidade, uma introdução ao culto. São várias perguntas, algumas bem vagas. Você prefere dar ordens do que receber? Sim. Você às vezes assovia só para se divertir? E algumas que servem para introduzir gatilhos emocionais que no filme são repetidas tanto por motivos dramáticos quanto para representar o uso inadequado de hipnose. É aqui que o Joaquim vai de 0 a 100 em alguns minutos. É realmente impressionante o trabalho de expressões faciais, principalmente se você focar em um aspecto do rosto dele por vez. Do you often think about how inconsequential you are? Yes. Do you believe that God will save you? No. Have you ever had sex with a member of your family? Yes. Are you lying? No. Who? Auntie Bertha. What are you running from? Maybe hurt a man, I think. Maybe he's dead, I don't know. Where? In Salinas, he stole a batch of my booze and he drank it. Does this bougie make poison? Not if you drink it, smart. Are you trying to poison me? No. Where's your father? Where's your mother? Where's your mother? Loony bin. She's psychotic. How did you come to have sex with your Auntie Bertha? I was drunk and she looked good. And you did it again and again? Yes. Have you ever had bad thoughts about Master, Peggy? Yes. What did you think? I thought you were fools. Am I a fool to you? No, sir. E ao longo do filme ele tem essa performance muito física de um personagem que tem um comportamento explosivo, mas também tem uma certa ingenuidade e fragilidade. Ele definitivamente merecia muito mais o Oscar por esse filme do que pelo Coringa, mas ele não é o único. O DiCaprio também merecia muito mais pelo Lobo de Wall Street e por Django. A Amy Adams está até hoje de mãos vazias, e em 2013 tinha o Daniel Day-Lewis no caminho. Como dito antes, a votação da academia é um reflexo de popularidade e não da melhor performance necessariamente. Mas, de qualquer forma, eu acho que ele já sabe muito bem que... You are a good actor. That's very nice of you to say that. Thank you. Olá, meu nome é Felipe Peters e esse é meu canal no YouTube onde eu faço vídeos tipo esse. Se você gostou, se inscreve aí pra não perder os próximos. Pra quem já é inscrito, é sempre bom lembrar, clica no sininho porque o YouTube na maioria das vezes simplesmente não entrega os vídeos pros assinantes. Deixa um like e um comentário pra ajudar a impulsionar o vídeo. Me segue no Instagram e no Twitter que estão na tela e na descrição e por hoje é só, pessoal. Tchau.